Queridos, então, como o pastor Fernando deu uma pequena introdução aqui, aqueles que nos visitam pela primeira vez, nós temos uma maneira de cultuar a Deus da seguinte forma: nos domingos, nós temos uma exposição sistemática da Bíblia. O que é isso? No domingo, nós abrimos um livro da Bíblia, nesse caso, nós estamos em Atos dos Apóstolos, e vai sendo ensinado verso a verso, texto a texto, capítulo a capítulo. Por quê? Porque isso é importante para você aprender Bíblia. Na quarta-feira, nós temos aqui feito da seguinte forma: não é que não tenha Bíblia, mas o ensino, ele é daquilo que os teólogos chamam de teologia sistemática. O que quer dizer isso? Teologia é a junção de duas palavrinhas: theos, de Deus, logia, de estudo. Estudo sobre Deus. Então, todo ser humano é um teólogo. Todo mundo que pensa a respeito de Deus, de alguma forma, está fazendo teologia. Então, teologia é uma coisa que... Não, todo mundo faz. Agora, nem sempre a teologia é saudável e nem sempre você está pensando que você está fazendo teologia. Por que nem sempre é saudável? Porque tanto domingo quanto a quarta-feira, o nosso objetivo aqui é aprender Bíblia. A Bíblia é a nossa regra, é a nossa direção para saber se estamos corretos ou não. Então, nós não temos aqui o intuito de ensinar vocês a apenas pensamentos humanos. Em que sentido? No sentido de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se não tem ensinamento bíblico, fuja. Por quê? Porque aí você vai começar a escutar um monte de lorota. As pessoas, às vezes, consciente ou inconsciente, manipulam os outros por meio daquilo que dizem ser a Bíblia. Eu me lembro de um livro, de um filme que eu vi, o livro de Eli, não sei se já viram, é aquela mesma ideia ali. Você percebe que o contexto do filme é o seguinte: tem um conhecimento que é digno de manipular pessoas, e essa ideia era conhecer Bíblia. Então não pense que quando a pessoa falava isso, conhecer Bíblia, ela tinha um intuito generoso, vamos ensinar. Não, é intuito de manipular mesmo. E como que você não vai ser manipulado? Se você aprender Bíblia. Se você realmente tiver a Bíblia como seu guia. Por quê? Porque no meio religioso, muitas pessoas falam de Deus, mas de Deus da Bíblia não tem nada. Isso é importante, então, sabermos, certo? Então, hoje nós estamos falando a respeito disso, naquilo que nós chamamos de doutrinas. A ideia de doutrina é ensino. Ensino fundamental. Então, não é a primeira série, segunda série, não é isso. Mas é um ensino fundamental, por quê? Porque esses são aqueles ensinos que ou você fica de pé, ou a sua religião cai. Por quê? Porque o fundamento do cristianismo tem doutrina, tem ensino. Então, o cristianismo não é uma religião baseada primeiramente no sentimento. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, então, elas vivem a vida por aquilo que elas estão sentindo. Não estou dizendo que o cristianismo não traga e não envolva o nosso sentimento. Claro que envolve, mas ele não é uma religião mística. É uma religião intelectual. Você precisa entender, certo? E aí, se você não entende, você não conseguirá valorizar. Me lembro do episódio das Torres Gêmeas. Não sei se vocês lembram. Era 11 de setembro, foi isso, né? Já faz um tempinho, né? Tem uns aí que eu acho que nem eram nascidos. Não, acho que sim. E lá, naquele atentado terrorista, uma coisa que ficou gravada para mim é que aquelas pessoas que foram lá salvar outras sem conhecer, né, os bombeiros, aqueles voluntários, entraram lá, muitos perderam a vida e muitos conseguiram salvar. E uma das histórias que se conta é que aquelas pessoas que foram salvas, elas anualmente celebravam por encontro, uma janta ou algo assim, aqueles salvadores. Então, onde eu quero chegar com isso? Muitas vezes, se você é parecido comigo, se você não entender do que você está sendo salvo, você não vai valorizar. E a doutrina do pecado se encaixa exatamente nisso. Se você não entender o que é o pecado da perspectiva bíblica, você nunca vai valorizar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A maioria dos seres humanos em todo o planeta Terra, eles têm um respeito por Cristo, um apreço. Até mesmo os muçulmanos, se você for lá, eles vão dizer, olha, não, ele foi um profeta.
O problema é que saber isso apenas de maneira rasa, a casca, não vai adiantar muito. Por quê? Porque Jesus veio para resolver esse problema aí, chamado pecado. O pecado é uma ofensa contra Deus, em primeiro lugar. Então, se você não entender os desdobramentos do pecado, a salvação de Cristo nunca será tão importante assim. É isso que muitas vezes as religiões fazem. Elas tiram o pecado de cena, por quê? Porque daí não precisa falar de Cristo como o único e exclusivo caminho. Certo? Então, nós falamos aqui ao longo de 13 encontros vários aspectos a respeito dessa doutrina hamartiologia, que é a tradução para a doutrina do pecado. E claro que nós não vamos recapitular aqui, senão não vai nem dar tempo, né? Acho que não dá uma semana. Mas você tem como isso aqui está tudo gravado. Por quê? Embora cada uma dessas definições não seja obrigatoriamente dependente da próxima, é como uma minissérie. Você vai entendendo capítulo a capítulo de maneira mais profunda quando você sabe o anterior. Já viu esse tipo de coisa? Séries, né? Então, nós falamos sobre o significado do pecado, o que é, qual a definição bíblica disso, aspectos do pecado. Depois falamos do alcance do pecado, aonde o pecado alcançou. Como é isso? Depois falamos da origem do pecado. A Bíblia conta uma história que tem relação no tempo e no espaço. Então, quando a Bíblia fala sobre Adão e Eva, não é um conto, não é uma história infantil, conto de fadas, não é. A Bíblia relata Adão e Eva como personagens reais históricos. E cada vez mais a arqueologia tem trabalhado e tem ficado mais claro isso. Então, as pessoas, muitas vezes, que não querem aceitar o que a Bíblia ensina, não é problema de comprovação de fatos, é problema de coração. Coração duro que não quer se dobrar, né? Depois falamos dos resultados da queda. Queda é o nomezinho daquele momento histórico em que Adão desobedeceu à ordem de Deus. O nome disso se dá a queda. Só que não é um tombinho, né? Não é aquele vídeo de WhatsApp que a pessoa está trepada num polidense lá e cai de cabeça. Não sei se vocês já viram aquilo lá. Não é esse tombinho, não. É uma queda que realmente distorceu aquilo que nós deveríamos ser. Aquilo que o Criador nos criou foi completamente distorcido. É verdade, nós ainda somos seres humanos, mas nós não somos mais como deveríamos ser. O Criador criou os seres humanos com um objetivo: viver para a glória dele, e nós estamos com defeito. Esse é o resultado da queda. Depois falamos a respeito de uma palavrinha aí que talvez você nunca tenha falado, que é depravação total. Mas aqui o ensino, e é um ensino pesado e duro de ser engolido muitas vezes, é que a Bíblia demonstra que todos os aspectos da nossa vida foram alcançados pelo pecado. O nosso lazer, muitas vezes a maneira como nós pensamos no lazer, muitas vezes a maneira como nós pensamos no trabalho, né? A preguiça não veio de Deus, a preguiça veio do pecado. Então, se você pensa assim, hoje é quarta, né? Mas geralmente no domingo, chega o dia de domingo à tardinha, aqueles que têm que estudar pensam assim, colégio amanhã. Aqueles que têm que trabalhar falam, ai, isso é resultado disso, do pecado. Não deveria ser assim. Falamos também sobre um tema que é muitas vezes mal compreendido a respeito do livre-arbítrio. Então fique curioso e vá lá, está gravado. O livre-arbítrio existe mesmo? Será? Vá lá. Falamos, por fim, a ideia do que é o crente e o pecado. O crente aqui, a definição de crente é pessoas que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Uma vez que essas pessoas creem em Jesus, a Bíblia ensina que existe uma transformação interior, que é gradativa, que começa a ser transformadora. E isso faz com que o pecado ele não seja algo mais agradável. É verdade que o crente ele não fica impecável, ou seja, ele peca ainda. Mas quando acontece, ele não acha tranquilo. Não, olha, está tudo bem, afinal nós somos pecadores mesmo. Não, ele se entristece. Lemos aqui alguns textos, inclusive de Tiago, capítulo 4, que fala que isso deveria trazer, sabe aquela tristeza profunda? É isso que deveria trazer. Sabe por quê? Porque você lembra quem Deus é, a sua majestade, a sua beleza.
E você diz assim: eu não queria ter feito isso contra ti, Deus. Me ajuda a não fazer de novo. E hoje vamos falar aqui, sempre o final dos nossos encontros tem essa palavrinha chamada veneno. Que é a ideia aqui de veneno, queridos, que é algo que você muitas vezes está perto ou até experimenta, mas não percebe. Então, o veneno, normalmente, que a gente fala aqui do ponto de vista bíblico, ele não é aquela ideia do veneno que bem destacado com um rótulo vermelho e uma caveira. Não é isso. E esse é o perigo. Ele não é que nem aqueles lugares de alta tensão que você chega lá, tem uma placa grande dizendo assim, perigo, voltagem tanto, não se aproxime. Não. O problema desses venenos é que em alguma medida, aqui nós vamos ler eles, e talvez não são todos, certamente, mas são talvez os mais comuns nos nossos dias. E talvez ao olhar isso, que você seja sincero e eu diga assim, me parece que eu estou bebendo desse veneno. Para que dessa forma você possa parar de beber dele. Parar de beber dele. E talvez o maior problema nosso é que nós sempre olhamos para o vizinho. Eu não, mas meu vizinho, esse sim, né? É a ideia de que você muitas vezes não consegue enxergar aquilo que Jesus disse, a própria trave. Tem um pastor chamado Josemar Bessa, e eu acho que ele definiu bem isso que nós vamos falar, que ele disse assim numa frase, estava lá estampada. Como é abominável, não sei se é essa palavra, mas como é terrível os meus pecados quando cometido por outros. O que ele estava querendo dizer? Quando eu faço, eu não acho tão problemático assim. Mas quando eu vejo o outro fazendo, eu digo assim, tu viu fulano? Isso é muito perigoso, porque acontece. Então, o primeiro dos venenos que eu queria que vocês pensassem a respeito e gravassem, diz respeito ao humanismo otimista. Já escutou essa palavrinha, humanismo otimista? O otimismo é a ideia de achar que o Grêmio é um bom time, né? Sou gremista, tá? Então eu posso fazer esse tipo de piadinha. Mesmo contra as provas, né? Mesmo que você veja que o otimismo não é assim tão bom. E o humanismo, a ideia aqui de humanismo, ela está relacionada ao pensamento humanista, que é um pensamento a respeito do ser humano de uma maneira otimista. Então, esse pensamento aqui, humanismo otimista, ele rejeita qualquer noção de pecado. Então, ele vai dizer assim, pecado, depravação do homem, mas que gente ignorante. Estamos em pleno século XXI e eles ainda falam sobre pecado. Talvez você já tenha escutado ou pensado assim. Sabe quando você vê uma pessoa falando assim, estamos em pleno século XXI, ela está pensando de uma forma humanista, de uma forma em que o homem está avançando, e desta forma avançando, ele deveria alcançar ordem e progresso. Faz familiaridade com vocês? Traz familiaridade? É a bandeira do Brasil. Ordem e progresso. É a ideia de que por meio dessa evolução humanista apenas, os problemas vão ser resolvidos. Mas a gente vê que isso não resolve os problemas. Tivemos já algumas guerras mundiais, num mundo que deveria ser de ordem e progresso. Então esse pensamento aqui, ele parte do seguinte pressuposto, e talvez você já tenha pensado assim. Os desvios de comportamento das pessoas, a maneira como as pessoas agem no dia a dia, elas não são culpa delas mesmas. São culpas, a culpa está no exterior. Então, pode ter sido uma educação ruim em casa, ela foi educada pelo vizinho que era traficante. Pode. Ou então, ela vai dizer a ideia do ambiente social em que ela convive, é um ambiente tóxico. Né? Hoje está meio em alta isso, né? Um ambiente tóxico que não dá o devido valor para as mulheres, machista. Tá vendo como isso não é tão incomum? Talvez você esteja pensando aí.
Também de experiências frustradas. A pessoa tenta fazer as coisas, mas ela não consegue, porque ou ela toma porta, ela tem muita disposição para trabalhar, mas aí ela pega um chefe ruim, que é um carrasco, e fecha a porta na cara dela e ela não consegue progredir no trabalho, e aí ela fica frustrada e o negócio, ela fica triste, deprimida, e ela não consegue se expressar, culpa daquele chefe maldoso. Ou então, o sofrimento que ela passa no dia a dia, as experiências que ela tem, ou ainda mais a pressão cultural por fazer parte da tribo. Já escutou isso? Então os jovens, eles têm disso muito. E as crianças têm mais ainda. Só que a diferença é que os jovens, eles estão no meio do caminho. Eles conseguem ser um pouquinho falsos, porque eles querem agradar, mas ao mesmo tempo eles também são impiedosos, porque eles deixam de fora, se precisar, para que faça parte do meu grupo. Por que eu falei os jovens? Porque as crianças pequenas, eu vejo pelo Rafael, o Rafael não tem essa preocupação. Ele tira a Bela de lado e ele diz assim, não vai participar. Filho, mas deixa a sua irmã participar. Não, é meu. Né? Então ele não tem preocupação com vestir uma máscara. E aí os adultos também. E o pior ainda é que o humanismo otimista vai dizer que o maior problema de todos, como já disse um bom ateu, que a religião é o ópio do povo, é a droga do povo. A religião é a maneira que as pessoas são manipuladas, é a maneira que as pessoas são direcionadas com um objetivo em comum. Qual é o problema? Você deve ter escutado eu falando dizendo assim, mas isso não acontece? Claro que acontece. Eu não estou dizendo que as experiências exteriores não moldem parte do nosso caráter. Longe disso, né? Por exemplo, você conviveu a vida inteira com seu pai que é colorado, é difícil de você... Mas sempre é a esperança, né? Quando você chegar a ficar mais velho, ficar gremista. É difícil. Porque você foi criado num ambiente assim. Assim também é a tradição religiosa. Você, muitas vezes, se alimentou de veneno por muito tempo, achando que era comida boa. Mas o ponto de partida é, eles não levam o pecado em consideração. E a Bíblia diz claramente que o problema da humanidade é o pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. Não conseguem mais ter um relacionamento como deveriam. E como diz João Calvino, uma vez que o relacionamento com Deus, que é o prioritário, é quebrado, todos os outros relacionamentos são maculados. Então, se você não entende quem Deus é e o que o pecado fez entre o seu relacionamento com Deus, todos os outros relacionamentos, eles vão ser vividos de uma maneira aparente. Você pode até se esforçar, mas o problema real, que é o pecado, ele nunca vai ser o ponto de partida. Então, por isso que o humanismo otimista falha. Porque o problema da humanidade não é melhorar as escolas. Muito bem-vindo. Não me entenda mal. O problema da humanidade não é ter mais hospitais. Claro que isso é muito bem-vindo, mas nada disso resolve o problema principal do homem com Deus. E o problema principal do homem com Deus é o pecado. O pecado faz com que Imagine que você tem uma amizade com Deus, Adão tinha. E a partir desse momento essa amizade foi desfeita. E existe agora um vácuo, uma lacuna entre o homem e Deus que não pode ser restaurada por boas obras, não pode ser restaurado por tradição, não pode ser restaurado por mais educação. Por quê? Porque é impossível de fazer uma ligação. Aí você entende qual é o papel de Cristo. Reconciliar o homem de novo a Deus. Existem outros métodos? A Bíblia diz que não. Existem outros atalhos? A Bíblia diz que não. Ah, mas é super simples assim? É. Mas é tão simples que chega a ser profundo de uma forma que só passa uma pessoa por vez no caminho estreito. Então o humanismo otimista, ele vai dizer assim, olha, existe bondade em todo ser humano. O coração do ser humano é bom. É daí que vem a ideia dos filmes que você vê muitas vezes, e os filmes dizem assim, eu não sei que decisão tomar, porque tenho que fazer tal coisa. Daí a pessoa olha com um ar de intelectual para outra e fala assim,
siga o seu coração. Não é assim? Como se ela estivesse descobrindo algo importante. Não, seu coração é corrupto. Seu coração tem um problema chamado pecado. Então não siga ele. Siga a palavra de Deus e o que ela ensina. Porque ela é luz para os meus pés. Então, esse pessoal do humanismo otimista, ele vai dizer que existe uma bondade intrínseca. O que é intrínseca? Vem de fábrica. E ela está lá. Então, o que você precisa fazer para que essa bondade saia para fora? Isola os grupos. Então, se você tem um chefe que é opressivo e que lhe maltrata, sai fora. Sai fora, isola. E aí, se você começar a restringir essas questões sociais, a bondade vai vir à tona. Você conhece algum grupo que você já tenha visto que se isola num canto para viver a vida? Essa é a ideia aqui. Vamos viver lá sozinhos, porque daí lá sozinhos nós vamos poder desfrutar do que tem de melhor. Aí nasce uma criancinha e ele vê que tudo caiu por água abaixo. Porque essa criancinha vai dizer, é meu? Não é seu, é meu sim. Então o humanismo otimista, comparado com a Bíblia, é veneno. Não beba dele. Fuja. E muito desse humanismo otimista, ele vai ser encontrado aos montes na psicologia e na sociologia secular. Ah, então, pastor, você está condenando o psicólogo? Longe de mim. Eu estou dizendo que a psicologia, como ela tem nos moldes de hoje, ela está muito mais pautada pelo secularismo, por aquilo que Deus não ensina, do que pelo que Deus ensina, certo? Segundo lugar, estou tentando ir rápido, mas não é tão fácil assim. Em segundo lugar, é algo que talvez você também já tenha escutado, talvez você creia nisso, mas você nunca tenha pensado. É o evolucionismo teísta. Já escutou isso? Evolucionismo da ideia de evolução das coisas. E o teísta para dizer que você crê em Deus. Então a ideia é mais ou menos assim: olha, eu creio em Deus, mas eu creio que tudo acontece por meio da evolução. É o que vocês aprendem no colégio, né? E eu diria assim, claro que é por meio da evolução. O problema é a macroevolução ou a microevolução. A que eles vão ensinar é algo mais ou menos assim, estou levando ao exagero. O sapo vira um passarinho em algum momento. Não. Não é assim. A microevolução existe. O sapo ele vira vários tipos e raças de sapo e tipos de sapo. O cachorro vira vários tipos de cachorro, mas o cachorro nunca vai virar gato. É verdade que no meio dos seres humanos eles estão, você percebe, né? Muitas vezes tentando mudar, né? O homem tentando virar mulher, a mulher, mas nos bichos você não vê isso. Você não vê o gato tentando, não tem como, né? Você não vê isso. Você não vê o leão brincando miau. Vai lá e bota a mãozinha no leão para ver se ele vai dizer assim, não, eu sou bonzinho. Aí vê. O evolucionismo teísta, ele ensina que o homem está evoluindo em todas as esferas. É verdade que é um grupo mais radical que vai dizer que não só fisicamente, porque essa é a base da evolução, a ideia da mudança biológica, mas ele vai dizer, inclusive, que tem uma mudança moral, que o homem está progredindo. Lembra da ideia do século XXI? Ela entra aqui também. Então, esse tipo de coisa, pecado, o homem tem que ser cavalheiro, pagar a conta no restaurante, isso aí é coisa antiquada, né? Não é. O ponto é a perspectiva de quem está vendo. Não, cada um paga o seu, eu não vou depender de homem nenhum. Sinto muito, o homem deveria lhe proteger. Então, a ideia é que o evolucionismo teísta, ele vai ensinando que existe Deus, ele vai dizer que existe Deus, mas que o mundo está caminhando para a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade. Do quê? Dos padrões éticos impostos. Quer perceber aonde isso existe? A mulher diz, meu corpo, minhas regras. Então, se eu engravidei por meio de fazer um monte de sacanagem, eu vou matar esse bebezinho porque ele está dentro do meu corpo e não está pagando aluguel. É esse tipo de caminho aqui. E talvez a gente ainda se escandalize
Por causa do nosso contexto. Talvez a gente ainda se escandalize, porque, como diz John MacArthur, talvez a nossa geração seja a última geração na sombra dos avós. O que é isso? Algum tempo atrás, o padrão normal era ter moralidade. Cada vez menos isso é valioso. E aí você pega as pessoas dizendo assim, isso daí é antiquado, isso daí precisa ser substituído. É assim que acontece. Como nós substituímos? Sem Deus, sem pecado. Sem pecado, sem consequências. E aí, bem ou mal, são invenções próprias de cada um. Eu vou dizer aquilo que é bom se me favorecer. Eu vou dizer aquilo que é mal se me prejudicar. Percebeu isso? E na medida que essa evolução vai acontecendo, você vai ter a ideia do que realmente é espiritual. Espiritual é aceitar todas as coisas, porque todo mundo tem o direito de ser feliz, porque no fim das contas o que importa é todo mundo. Não, não é assim. E a ideia do evolucionismo teísta é chegar a tal ponto que eles vão esmagar o Deus que está morto. É isso que eles vão ensinar. Deus está morto. Deus morreu. Então nós precisamos esmagar qualquer resquício desse Deus. Agora, se você está fazendo assim, isso não é para fazer assim. Tá? Isso daqui é veneno. E é um veneno terrível. E olha como é incoerente isso. Se eu falasse para vocês assim, não precisa ter mais nenhum padrão de nada, né? Vamos viver da maneira que cada um achar bom. Não precisa ter vamos dizer, linhas a serem respeitadas. Beleza. Daí eu diria para vocês assim, vamos então viajar de trem. E eu diria assim, você prefere que o trem fique dentro dos trilhos ou saia dos trilhos na sua viagem? Assim é quando o ser humano quer viver sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é como os trilhos do trem que servem para levar o trem em segurança por um caminho confiável. Ninguém em sã consciência diria assim, deixa o trem descarrilar ou descarrilhar, deixa o trem sair fora e vai, liberdade. Não, longe disso, fica no trilho, fica no trilho. Não seria assim? Então, as regras, se você quiser chamar assim, os mandamentos vindos da palavra de Deus sempre têm o objetivo de proteger e guiar. Certo? E aqui nós vamos chegar no último, e eu prometo que não vou demorar muito. Aí, ó, vai ser antes das 10. E esse talvez tenha sido o que mais me preocupa. O que mais tem, como pastor, me tirado o sono. Porque muitas vezes, ele está no meio de nós. E ele é mais fácil de ser tomado, esse veneno, do que os outros dois. É chamado de mundanismo gospel. Mundanismo gospel. O que é o mundanismo gospel? Mundanismo é uma palavrinha que a Bíblia usa não para trazer a ideia de mundo como o lugar que Deus criou, mas a ideia, quando o apóstolo João chama mundo, nas suas cartas no Evangelho, ele diz que o mundo é todo sistema em rebelião contra Deus. É como se dissesse assim, o mundo, quando você escuta numa igreja, pelo menos aqui, quando você escutar, você está sendo mais parecido com a palavra de Deus ou com o mundo? Não é que nós estamos dizendo que viver aqui no mundo não é... Claro que temos que viver no mundo, estamos nele, mas a ideia de mundanismo é a ideia de um coração que é completamente, não leva a Deus em consideração em nada. É um coração que está tão corrompido que só quer viver para si mesmo. A Bíblia também chama isso de impiedade. Não ter piedade, ou em outras palavras, não levar Deus em consideração. Como nós vemos isso? Pela irreverência. Eu já fui jovem, tá? Por incrível que pareça, sei que alguns possam falar, mas você é jovem ainda, pastor. Tá bom, obrigado. Foi muito engraçado, né? A impiedade é quando a gente diz assim, que papo de Deus é esse? Sai fora, cara. Gente, a irreverência é uma das piores marcas que você pode ter. De olhar para as coisas de Deus verdadeiras, não são aqueles costumes apenas de não faça isso, não faça... Não é isso.
mas é viver uma vida que entende que foi criada com um objetivo. Então, no mundanismo gospel, a ideia, o gospel é, para quem não sabe, a ideia de evangeliquez. Então, tudo que você precisa é botar um selo gospel. Se botou um selo gospel, está tudo certo. E esse é o pensamento de muitos evangélicos. Isso acontece nesse pensamento, e ele circula muito, não existe um abandono das práticas, mas uma selagem gospel. Então vamos lá. O carnaval é abominável a Deus ou não? De maneira direta. É abominável a Deus. Ai, mas é uma expressão cultural. Se a expressão cultural for uma ofensa a Deus, deixa a cultura de lado. Ah, mas toda cultura é mal-vinda? Não. Já pensou ter que jogar fora meu smartphone? Não. Mas toda cultura que é oposição direta a Deus, essa você deve rejeitar como crente. Então, não adianta você dizer assim, trio elétrico para Jesus, selo gospel. E aí? Tá entendendo? Isso também acontece, muitas vezes, em todas as áreas da sua vida. Então, assim, você começa apenas dizer assim, olha, vamos começar a ter um lazer gospel. Vamos escutar músicas gospel. Isso não leva a lugar nenhum. A diferença é que o crente, ele começa a mudar as velhas práticas. Ele não apenas coloca uma roupinha nova, engomadinha, ele abandona elas. Ele não apenas coloca uma roupagem cristã. A música é um lixo, não tem melodia, a letra é chata, mas é gospel. Fique longe de mim isso daí. Não se trata de ser assim, olha, não pode escutar música não evangélica. Não é isso, gente. Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o ensino, os valores. Existe beleza naquilo? Edifica? Traz algum tipo de proveito para mim ou para o próximo? É assim que a gente começa a pensar. Então, no conceito popular, eu diria para vocês, eu perguntaria para vocês, o que é preciso para deixar de ser ladrão? O que vocês diriam? Pode falar sem medo aí, não tem perigo. Parar de roubar. É uma boa dica, né? E o que vocês diriam para então uma pessoa deixar de ser mentirosa? Justo, não é? Onde é que estamos indo? Que você pergunta idiota. Aquele que parou de roubar, ele necessariamente deixa de ser ladrão? Ou ele pode voltar a roubar lá na frente? Pode voltar a roubar. Aquele que parou de mentir, ele pode voltar a mentir novamente? Pode. Isso é mundanismo gospel. Você faz uma lista de regras e diz eu não posso, eu não posso, eu não posso, essa eu posso, essa eu posso. Isso não é evangélico. Isso não é bíblico. Abra sua Bíblia aí na carta aos Efésios, capítulo 4, para você entender o que é o conceito bíblico a respeito disso. Efésios 4, verso 25. Efésios 4, verso 25. Depois nós vamos ler o 28 e o 29. Então note que o apóstolo Paulo está falando aqui num contexto da carta sobre uma vida cristã. Novidade de vida. Novidade de vida não é apenas deixar um hábito, mas mudá-lo. Eu não apenas deixo de falar mentira. Ele diz assim, portanto, abandone a mentira. O apóstolo Paulo não para aqui. O que ele continua dizendo? Você abandona a mentira e começa a dizer a verdade. E diga a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Percebeu? Então você não apenas abandona aquilo que é imoral, mas você começa a praticar, viver uma vida moral. Então eu vejo que muitas vezes na igreja existe algo do tipo assim, olha,
Então, nós entendemos que a balada, a vida da noite, é uma vida imprópria. Aí o que que a igreja deve fazer? Balada gospel. Resolveu o problema. E aí ela chama todos os jovens para dentro da igreja. Alguns que são velhos e acham que são jovens vêm também, né? Vem enfiado. E aí, o que que acontece? Luz escura, Não, queridos. Não, queridos. A vida cristã é deixar e mudar. Existe mudança. Não é apenas um abandono, é uma troca de hábitos. É uma troca de hábitos. Então você deixa de mentir não é temporariamente, porque você vai começar a falar a verdade. Agora pulei para o verso 28. Ele diz assim: quem é ladrão, pare de roubar. Vocês responderam 50% certo, está certo. Ou melhor, 100% certo. Porém, o cristianismo não para aí. Aí ele diz assim: agora, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Percebeu? Existe um propósito adquirido. A vida do crente, ela não apenas abandona o pecado, mas ela quer viver na santidade. Então, enquanto a sua vida for apenas uma capa de religiosidade, você não entendeu o que Jesus lhe chamou para fazer. Enquanto você continuar substituindo hábitos mundanos e colocando o selo gospel, você não mudou de proceder. Olha o verso 29, ele diz assim: evitem o linguajar sujo e insultante. Aqui poderíamos, o texto não é apenas específico a ideia de palavrão. Pelo contrário, a ideia aqui principal é aquela ideia de diminuir o outro, fazer fofoca do outro, falar assim, sempre dar uma diminuída, mas o meu é melhor. Não, mas entra junto aqui por aplicação o palavrão sim, aquele linguajar impuro. Aí ele diz, mas não pare aí. Ao invés de fazer fofoca, de ser uma pessoa que conta vantagem, que se acha o melhor, você para com isso, mas que todas as suas palavras sejam boas e úteis. Boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Em outra tradução, ele vai trazer a ideia de edificação. Quando você fala sobre alguém, ou para alguém, ou de alguém, o seu objetivo é edificar ou destruir. Percebeu? No mundanismo gospel, ele fala assim, eu vou te contar uma fofoca, mas é só para a gente orar pelo irmão. E o outro diz, claro, mete ficha. Quem que não gosta de uma novinha, né? Nova? É, da semana passada. Opa! Não deveria ser assim entre nós. E o mundanismo gospel é talvez o veneno mais perigoso. Por quê? Porque daí a gente vem no domingo aqui, ou na quarta-feira, e a gente diz assim, eu tô tranquilo, garantido. Por quê? Porque eu faço parte de uma igreja. Isso não salva ninguém. Se a sua salvação por meio da fé em Cristo é real, uma vida de santidade vai ser a consequência esperada. Nós não somos salvos por boas obras, conforme Efésios capítulo 2 diz. Não somos salvos por boas obras, mas somos salvos por Deus por meio da fé, graça, gratuitamente, para as boas obras. As boas obras são uma expressão de que você foi salvo, não uma condição para você ser salvo. Percebeu a diferença? Parece quase a mesma coisa, mas é uma separação absurda. Então, queridos, no conceito popular, essa ideia de que você pode andar com um pé em cada caiaque é furada. Porque uma hora o rio vai dividir e você vai ter que ficar num barco. Ou vai ser o do mundanismo, ou vai ser o do cristianismo. Não tem como andar nos dois. Você pode até fazer um esforço, fazer malhação, ficar com a perna forte e segura os caiaques, mas uma hora o Senhor vai mandar o rio dividir. E aí não tem como você ficar nos dois lados. É impossível servir a dois senhores. E por fim, queridos, concluímos então que o veneno muitas vezes não é percebido, como eu falei no comecinho, porque nem sempre virá com as advertências no rótulo. Então, normalmente, as pessoas vão dizer assim, não seja arrogante, dizendo que só você sabe. Não, não sou eu, realmente. Mas a Bíblia diz que só tem um caminho.
Por isso que nós ficamos com a Bíblia. Por isso que nós não dizemos assim, eu acho. Eu não acho nada. A Bíblia diz. Então, conhecer a Bíblia é fundamental. Crentes que não se alimentam da Bíblia estão fadados ou ao engano ou a ir para outro caminho. E se não entender o que é o pecado, contra quem o pecado sempre é em primeiro lugar, é sempre contra Deus. É sempre contra Deus. Se você não compreender isso, as consequências nunca serão amargas. Você nunca dirá assim, quer saber? Por quê? Porque enquanto você não entender quem Deus é, o pecado nunca será uma ofensa. Certo, queridos? Semana que vem daremos início aqui aos estudos a respeito do que é ser um diácono. O pastor Fernando vai trazer uma série de estudos, porque vocês devem lembrar, janeiro tem nossa assembleia, alguns nomes serão indicados para o ofício de diácono, são 2 ofícios que a igreja no Novo Testamento mostra, pastores e diáconos, e esses ofícios, eles não são ocupados por parceria. Cara, aí não. Deus estabelece os critérios e nós, como crentes, devemos saber, porque a nossa igreja é uma igreja congregacional. A congregação tem voto. E se uma congregação não sabe biblicamente o que é as coisas, principalmente um cargo de liderança, ela vai votar de maneira mundana. Porque o cara é mais meu amigo, porque o cara me sorri, porque a pessoa, ela de vez em quando, ela me convida para ir na casa dela. Tudo isso é muito bem-vindo, mas não são aquilo que você deve se basear, porque existem características específicas, e isso vai ser ensinado. Tá bem, queridos? Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos por um instante e oremos. Pai bendito, obrigado por esse tempo juntos como igreja. É verdade, Deus, que muitas vezes nós nem percebemos o quão perigosamente vivemos perto do veneno. Nos perdoa, porque nós de fato falhamos, de fato somos incapazes de conseguir por nós mesmos, mas graças te damos pelo teu Santo Espírito, que nos ajuda, nos guia, nos abre os olhos para enxergar a tua palavra com amor, com dedicação e com desejo de aprender. Livra-nos da preguiça espiritual, Pai. Livra-nos daquilo que muitas vezes tem acontecido em nossas vidas, que é dar toda a dedicação e tempo para aquilo que não tem valor eterno. Graças te damos por todos os lazeres, por todos os meios de graça que o Senhor tem proporcionado para nós, mas não nos deixa que esses meios de graça que são dados generosamente por ti, nos afastem de te conhecer melhor. Se isso acontecer, tira esses benefícios, esses recursos e nos mantém cada vez mais próximos de ti. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.